A gente vive numa sociedade que para as mulheres é um pouquinho mais complicado. A gente precisa ter cuidados diários e a todo momento para que a gente não seja violentada de muitas formas. Verbalmente, fisicamente, psicologicamente. É muito comum na sociedade que a gente vive a gente ouvir diversos comentários, ou que diminuem a gente, ou que tratam a gente como se a gente fosse um objeto, ou que apenas nos maltratam. E por a gente viver essa situação, a gente precisa de uma certa bandeira para se defender, para legitimar o nosso espaço. A gente chama isso de feminismo. É como se a gente reivindicasse apenas existir de igual para igual nessa sociedade, junto com os homens. E é a mesma condição de eu não quero ser violentada sexualmente, eu quero andar sem medo na rua, eu quero ter liberdade para fazer uma viagem sozinha, eu quero poder pilotar a moto e não ser jogada por isso, eu quero poder, enfim, ocupar diferentes postos de trabalho sem ter nenhuma preocupação em relação a isso. Eu não quero assumir as coisas de casa, as responsabilidades de casa. Ou então eu quero assumir as responsabilidades de casa e não ser taxada por isso, ou não ser diminuída por isso como mulher. Enfim, a gente vive numa sociedade que a gente precisa o tempo todo estar lidando com esses julgamentos que de uma forma ou de outra diminuem a gente ou quer sempre colocar a gente num lugar que não necessariamente a gente quer. Então o espaço de legitimação e de força mesmo de poder para poder falar, não, eu quero fazer isso, não, eu não quero fazer aquilo, e não ser julgado, seu valor não ser julgado em função disso, é uma coisa que a gente precisa ainda, infelizmente, lutar cotidianamente para poder ser e existir. Isso num país como o Brasil, que a gente tem, de certa forma, muita liberdade em comparação a outros países. Mas a questão de gênero ela é muito séria e ela é muito importante. E ela lida muito com a questão ética e de respeito, porque a gente fala da vida humana.